Bem-vindos ao Direito a Falar. Procurar lá fora o que falta cada vez mais cá dentro. É isto que move as principais sociedades de advogados e também as empresas portuguesas que se lançam para novos mercados e procuram no exterior clientes e negócios. Para nos ajudarem a compreender as oportunidades que surgem lá fora, convidamos Tiago Ferreira de Matos, diretor jurídico e administrador da Odebrecht, Portugal e Moçambique, Nuno Castelão, responsável pelas relações internacionais da Vieira de Almeida e Associados, e também António Penha Martins, sócio da CMS RPA. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados, que tem em estúdio o seu diretor, João Teves. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Tiago, começo por si. Tem um olhar muito atento sobre dois mercados que estão a suscitar muito interesse a empresas portuguesas, tanto o caso do Brasil como o caso de Moçambique. Sendo que, no seu caso concreto, na Odebrecht, vocês fazem a aposta no mercado moçambicano através de Portugal. O que é que nós temos para oferecer ou o que é que nós podemos encontrar nestes dois mercados que têm oportunidades que, de facto, olhando para o próximo ano, não as encontraremos em Portugal? Bom, antes de mais, só uma pequena retificação, é que a aposta não é feita através de Portugal. Eu, por acaso, coincido como diretor jurídico de Portugal e Moçambique, mas faço a ponte, a estrutura está em Moçambique, e por isso o que nós chamamos de nosso diretor superintendente do mercado geográfico está sediado em Moçambique. Portanto, são dois mercados absolutamente desligados. São dois mercados desligados. Agora, temos notado cada vez mais uma convergência entre os mercados, que sempre existiu, aliás. Portugal sempre foi um investidor estrangeiro em Moçambique de peso. Em 2010 era o primeiro. Sentimos um refriar do investimento em 2011. Os dados que saíram agora em Moçambique, referentes ao primeiro trimestre, mostram que Portugal desceu de posição para segundo lugar, que de certa forma tem sido compensado pelo investimento brasileiro, e daí fazemos o triângulo com a Odebrecht, que é uma empresa brasileira de construção que está fortemente apostada em desenvolver o mercado de Moçambique. E neste momento de crise, de facto, quando faltam em Portugal não só os negócios como oportunidades, enfim, o que é que Portugal tem a ganhar com a aposta nestes dois mercados? São dois mercados que conhece bem, lida diretamente com eles. Existem algumas similitudes entre o mercado moçambicano e brasileiro, do ponto de vista das oportunidades para as empresas portuguesas? Existem, quanto mais não seja a questão cultural e linguística. Portanto, é um mercado que... A África é o foco do mundo empresarial hoje em dia. Curiosamente, porque há uns anos atrás, em dezembro, foi publicado um artigo sobre a África na revista The Economist, que era um artigo de capa e que falava de África como a estrela do mundo, apelidava os países da África subsaariana como os leões, por contraposição aos tigres do Sudeste Asiático, e fazia quase como meia-culpa, porque há 10 anos atrás a mesma publicação tinha dito que a África era o continente sem esperança e, portanto, acabaram por fazer uma meia-culpa e dizer que, de facto, a África está hoje no foco do mundo, tem um crescimento aceleradíssimo. E, nesse contexto, o que é que Portugal tem a ganhar com a aposta, por exemplo, nesse mercado moçambicano? Existem oportunidades para nós? Existem muitas oportunidades para nós. As empresas portuguesas estão fortemente implementadas em África e eu acredito que Portugal pode ganhar uma predominância ainda maior se alavancar no mundo lusófono, nomeadamente com o Brasil e fazendo a ponte Angola e Moçambique. Neste momento, eu vejo o mercado africano e Moçambique em especial não como um mercado de refúgio, mas como uma oportunidade para alavancar negócios para as empresas portuguesas. E do ponto de vista jurídico, como é que é? Enfim, não advoga em Moçambique? Não. Existem restrições. Como é que se consegue trabalhar num mercado que tem muito mais restrições do que aquelas que nós, por exemplo, temos cá? Bom, a questão está na ordem do dia. Foi recentemente discutido e aprovado em sede da Ordem dos Advogados o regulamento para a prática da advocacia por estrangeiros e, infelizmente, não veio como nós gostaríamos e tem a chamada reserva de mercado. Só podem atuar em Moçambique, no mercado moçambicano, advogados com 20 anos ou mais de experiência e cumprindo determinadas cotas de mercado. Na geração dos advogados que temos, por exemplo, aqui em estúdio, nenhum deles poderia ser advogado em Moçambique. Minha opinião pessoal é que perdem os advogados moçambicanos em geral e os jovens advogados moçambicanos em particular. Porquê? Porque deixam de poder partilhar experiências, know-how. Os escritórios internacionais, de certa forma, estão bastante mais avançados que os escritórios locais em Moçambique, em matérias como gestão de conhecimento e IT.
E por isso há uma série de ferramentas que poderiam ser facultadas aos jovens advogados moçambicanos. Que estas restrições acabam por complicar. Acabam por complicar. E eu acho que é um desmerecimento da qualidade do advogado moçambicano, que eu tenho-os em grande conta. Eu tenho 3 advogados moçambicanos que trabalham comigo e são fantásticos. Eu posso formá-los na Odebrecht, tenho esse privilégio e espero que eles também sintam esse privilégio, mas infelizmente não posso atender a todos os advogados moçambicanos, gostaria de o fazer. E Moçambique é precisamente, no seu caso concreto, enfim, uma área que acaba por acompanhar diretamente. A Vieira de Almeida aposta neste mercado, embora num conceito absolutamente diferente e com uma experiência também absolutamente diferente desta que o Tiago nos estava a dar. Como é que olha para o mercado moçambicano? Encontra neste país oportunidades que de facto escasseiam cá dentro? Eu acho que o mercado moçambicano, e pegando um bocadinho no que o Tiago estava a dizer, é um mercado cheio de oportunidades para os advogados em geral, advogados portugueses e não só. O modelo que nós temos com Moçambique é um modelo que está adaptado em função das restrições que existem à prática da advocacia em Moçambique. E reconhece, nesta crítica que o Tiago fazia, de certa forma, estas restrições impedem não só, enfim, a boa advocacia portuguesa de trabalhar em Moçambique, mas de forma indireta também a melhoria da advocacia moçambicana? Acho que dificultam bastante. A única forma de nós trabalharmos em Moçambique no respeito dos quadros legais e regulamentares locais é através de parcerias. E, portanto, o que nós podemos fazer para ajudar ao crescimento do próprio mercado local é ajudar os advogados das parcerias a adaptarem-se a uma crescente exigência de sofisticação na prestação dos serviços jurídicos. Do ponto de vista prático, como é que funciona essa parceria, visto que vocês não podem dar a cara? Vocês trabalham no armazém e são os advogados moçambicanos que vão à montra, que assinam? Não, não, muito claramente não. O que se passa é que, em questões que são de direito moçambicano, são os nossos parceiros locais que trabalham. Nem todas as questões que têm a ver com o mercado moçambicano são de direito moçambicano, portanto, há questões em que nós podemos estar envolvidos. O que nós fazemos com certeza, e esse é o nosso modelo de negócio para os mercados em que estamos com parcerias, é assegurar que temos os parceiros certos para podermos assegurar nós aos nossos clientes que investem nos mercados onde nós estamos, que têm serviços jurídicos com a qualidade que esperam. No caso concreto, enfim, da Vieira de Almeida, da sociedade onde trabalha, é uma sociedade cuja grande, enfim, eu diria, maioria de faturação é feita em Portugal, é esse o histórico dos últimos anos. De certa forma, esta aposta na VDA Atlas, isto é, esta aposta na internacionalização cada vez maior por parte da Vieira de Almeida, significa que as oportunidades cá dentro escasseiam, naturalmente. Têm conseguido compensar a perda, enfim, na faturação interna, que é transversal a todos os escritórios, e os grandes não são exceção, com novos mercados, têm conseguido, de facto, compensar lá fora o que tem faltado cá dentro? Deixe-me explicar-lhe que a nossa intenção não é tanto reagir ao arrefecimento da economia portuguesa. Obviamente que não podemos esquecer esse fator, como é evidente, mas o que está por trás do nascimento da nosso modelo de plataforma internacional da VD Atlas, como lhe chamou e bem, não tem a ver, em primeira linha, não tem a ver com isso, tem a ver sim com a necessidade... agudizar desta crise, mas... Mas tem a ver com a necessidade de acompanhar os nossos clientes, que são cada vez mais exigentes e que querem um acompanhamento nos seus projetos de investimento que lhes permita ter a excelência jurídica que têm em Portugal. A minha pergunta é, têm conseguido resultados concretos? Têm conseguido, enfim, níveis de faturação aceitáveis lá fora? O investimento tem compensado? Mercados como o angolano ou o brasileiro, onde vocês têm também uma parceria, aliás, com uma grande sociedade brasileira, têm dado resultado? Tanto tem dado resultado que uma das áreas do escritório, uma das áreas da VDA de maior aposta em 2012 vai ser a VD Atlas, vai ser a plataforma internacional. Em que em colocação de maior número de advogados nesta área? Nós já temos uma equipa estruturada com uma dimensão bastante razoável. Nós temos, em termos de advogados que estão ligados a assuntos VD Atlas, 22 advogados. Num total de 180? Num total de 160 e qualquer coisa. Não são, na sua grande maioria, advogados que estejam exclusivamente afetos à VD Atlas, porque obviamente que eles trabalham nas suas áreas de prática. Mas já temos uma estrutura... E trabalham em Lisboa, grosso modo. E trabalham em Lisboa, com certeza. É óbvio que há um grande fluxo... tecnologias de informação de que falava... E há um grande fluxo de viagens ao terreno
Agora eu queria só, se me permite, Francisco... Rapidamente para... Claro, só chamar a atenção... Uma terceira experiência, também ela distinta, no caso só da CMS. Para lhe dar a nota de que concordo com o Tiago quando ele diz que os advogados moçambicanos e de outras jurisdições estão a perder, por não passarem pela experiência, porque nós em Portugal passámos quando tivemos o contacto com firmas internacionais a trabalhar em Portugal e que elevaram muito o nível da advocacia em Portugal, mas nós também, através das parcerias, podemos ajudá-los a elevar esse nível, nomeadamente com programas de formação que permitam aos advogados locais especializarem-se. Sem dúvida. São as únicas que funcionam. O caso concreto do António Pena Martins é sócio da Rui Pena e Arnaud, integraram recentemente, creio que no início do ano, não sei se foi a 1 de janeiro, mas... 1 de janeiro de 2012. Foi mesmo a 1 de janeiro de 2012. A CMS, enfim, uma rede europeia que está entre as maiores da Europa, com uma faturação, enfim, tudo junto de algumas centenas de milhões de euros. Do ponto de vista prático, têm conseguido capitalizar o facto de estarem integrados numa estrutura que tem sociedades de primeira linha em grandes países como na Alemanha, França, no caso da Inglaterra? Francisco, eu acho que... Primeiro, boa noite. Eu acho que tem sido uma experiência muito interessante a vários níveis. Ainda que a integração formalmente se tenha iniciado apenas em janeiro deste ano, é uma relação que vem de trás e que se foi desenvolvendo e alargando. Intensificando nos últimos 6 meses. E intensificando muito nos últimos 6 meses, 1 ano, e que teve como efeito que a integração se tivesse antecipado mesmo relativamente àquilo que estava inicialmente previsto. E a razão disso, creio eu, que é interessante. Primeiro, para a Rui Pena Arnaud, uma sociedade independente, portuguesa, a CMS dá-lhe um lastro internacional que permite apoiar, assessorar clientes tradicionais da sociedade que estão a dar um salto muito forte, muito veemente no sentido da sua internacionalização. Do ponto de vista prático, aquilo que está a acontecer é que vocês estão a conseguir clientes maiores em Portugal pelo facto de estarem integrados numa grande estrutura, permitindo o acompanhamento desses clientes. Eu não diria exatamente assim. Acho que estamos relativamente a clientes que eram já clientes da sociedade, estamos a conseguir capturar mais trabalho cross-border, trabalho internacional, novos projetos que provavelmente, se não tivéssemos este edge internacional, esta capacidade de oferecer a um cliente que está a fazer o seu primeiro projeto na China, uma capacidade de ter um escritório local, mas em que nós podemos participar de forma muito intensa no trabalho, ou uma aquisição na Alemanha, ou o que seja, isso é muito importante. E a verdade, Francisco, e há essa passagem, enfim, para eu perceber, há essa passagem de facto da teoria para a prática, isto é verdade que vocês estão integrados numa rede que tem uma enorme oferta, mas a procura tem ocorrido? A procura tem ocorrido. Em que tipo de mercados? Eu acho que tem ocorrido em mercados diferentes e por razões diferentes. A primeira Posso dar 2 exemplos? Posso dar vários exemplos. A primeira é a seguinte: as grandes sociedades, ou melhor dizendo, as grandes companhias portuguesas, muitas vezes, que nós tomamos como grandes companhias de referência no mercado português, são companhias relativamente pequenas, de média dimensão, ou às vezes desconhecidas internacionalmente. Ora, a possibilidade de terem um contacto forte, o seu parceiro tradicional em Lisboa, que lhes dá relevo quando procuram serviços de uma grande sociedade internacional, na Alemanha, ou que seja, é muito importante. Eu percebo o seu raciocínio, mas dê-me 2 exemplos. Em que tipo de mercados? A África tem acontecido isso? Eu diria o seguinte: primeiro, isto é muito relevante em termos europeus e se é verdade que estamos a assistir a uma crise global a nível europeu, as exportações portuguesas continuam a ser feitas essencialmente para os seus parceiros tradicionais na Europa e o mercado europeu, os países de leste, alguns deles que continuam a ter um crescimento muito forte, como a Polónia e outros, são muito importantes, e a internacionalização das empresas portuguesas vai continuar a ter um papel essencial neste crescimento no seio da União Europeia. E depois há um outro aspecto que é relevantíssimo, que é exatamente este, ou seja, as novas geografias
para as empresas portuguesas que estão a internacionalizar. E as novas geografias... Falou há pouco no caso chinês. As novas geografias são a Ásia, claramente com uma grande preponderância da China, são... Mas a China a entrar e portugueses irem para a China, sendo clientes portugueses a procurarem o mercado asiático? Exatamente, exatamente. E esse fenómeno é um fenómeno que vai continuar e vai se aprofundar. Temos o Médio Oriente e os países do Golfo Arábico, que estão também a vir a Portugal a olhar... Aliás, público, temos o caso da REN, que existe um... Temos o caso da REN e vamos ter seguramente outros casos dessa zona do globo. No futuro. E depois temos a questão estratégica da África. E relativamente à África, podemos voltar a falar um pouco mais à frente, que parece-me que esse ponto é um ponto efetivamente muito, muito importante. E eu gostava de fazer só 2 comentários relativamente ao problema das parcerias e relativamente, digamos assim, ao papel estratégico que nós podemos desenvolver, mas posso deixar isso para outra ronda. João, nós, enfim, já tivemos aqui o bastonário José Miguel Júdice, precisamente a falar da importância que teve na altura em que, enfim, ocupava funções na Ordem dos Advogados, a abertura do mercado português da advocacia a grandes sociedades internacionais. Muitas delas tiveram autorização, enfim, durante o mandato do José Miguel Júdice. Assistimos, no entanto, a alguns destes mercados a muitas restrições, o caso moçambicano de que falávamos há pouco. É possível nós continuarmos a apostar em mercados nos quais os advogados portugueses não podem exercer? O caso angolano e moçambicano? Do ponto de vista económico, claro que é possível sempre continuar a apostar nesses mercados, não sendo possível estar lá a advogar, podem sempre fazer parcerias. Acreditas nestas parcerias? Achas que isto faz, do ponto de vista prático, acredito nestas parcerias. Repara uma coisa, isto também é preciso ter um histórico para percebermos um pouco porque é que, tanto em Angola como Moçambique, que eram colónias portuguesas, existe também um certo protecionismo relativamente enfim, às estruturas imberbes e à advocacia imberbe que lá está. Quer dizer, também existe aqui, assim, do ponto de vista cultural, enfim, uma grande proteção, porque também não é desejável uma nova colonização, digamos. Enfim, também não podemos esquecer a história. Desse tempo, existem sempre, existem. Eu, na minha perspectiva, existem. E isso será uma das razões pelo qual existe também esse protecionismo. Por outro lado, também não nos podemos esquecer, quando o bastonário José Miguel Júdice abriu, de facto, enfim, as portas à internacionalização e à vinda de sociedades estrangeiras em Portugal, as sociedades portuguesas também já estavam, e a advocacia estava muito mais desenvolvida do que está, ou do que ainda está, a advocacia quer angolana, que no fundo até há pouco tempo, eu estive em Luanda há 2 anos, na altura existiam 500 advogados, havia províncias que só tinham um advogado, quer dizer, estamos a falar de um nível de imaturidade de mercado que, grande em comparação com os números. É muito grande. Agora, é evidente que é o mercado natural para as firmas, as sociedades de advogados portuguesas eventualmente crescerem, tanto pela língua como até pelo património jurídico e cultural que no fundo é comum. E esse tronco comum do ponto de vista... É um tronco comum, porque basta ver a legislação, por exemplo, angolana, para ver que muitas vezes é quase um copy-paste do que se passa. Só para te dar um exemplo assim caricato, existem às vezes leis que até nos preâmbulos referem diretivas comunitárias, não é? Em Angola? Em Angola, quer dizer, ou seja, é tal o copy-paste. Está a melhorar, claro, é evidente que tudo melhora, não é? Mas para percebermos que, de facto, o património comum ainda hoje é muito forte. Francisco, eu a propósito disto, eu, se me permitisse, eu gostava de fazer um comentário, porque com um exemplo vivo que eu acho que é muito significativo. O primeiro aspecto é o seguinte: eu sou totalmente defensor da necessidade de parcerias para a cobertura adequada de mercados e de jurisdições como a angolana ou a moçambicana. São absolutamente essenciais. E eu creio que não podemos cometer o erro, nós advogados, mas também os empresários portugueses em geral, de ser sentimentais relativamente a Angola ou a Moçambique. Nós temos que oferecer efetivamente um valor acrescentado aos nossos clientes. E por uma razão, Francisco, é que assim, nós às vezes não pensamos
Mas se formos abrir, por exemplo, um diretório internacional como o Chambers ou o Legal 500 a propósito de Angola, as sociedades que aparecem referenciadas como cobrindo o mercado angolano são as grandes sociedades americanas. E são as grandes sociedades brasileiras. E é com essas que nós estamos a competir. Esse é um bom ponto em relação àquilo que o Tiago dizia. E aproveitando aqui a ponto, que tem que ver com o vosso exemplo. Ou seja, vocês que trabalham em 2 mercados que estão cada vez mais interligados. No caso concreto do moçambicano, angolano também, não é? Mas moçambicano, África com Brasil. É uma relação de igual para igual, aquela que nós temos do ponto de vista jurídico. A nível jurídico, não a nível comercial. É uma relação de partilha. É uma relação de partilha. Eu acho que é um tema, por acaso, nós somos um bocadinho paternalistas relativamente aos mercados é um pouco africanos. E, portanto, estamos aqui a falar numa lógica daquilo que nós podemos aportar ao mercado moçambicano, esquecemos daquilo que eles nos podem aportar a nós. Concordo. Tenho aprendido imenso. Tive recentemente, no último período, uma advogada moçambicana a trabalhar comigo cá. Tenho aprendido imenso com ela. E vai voltar agora para lá. Antes de fazermos um curtíssimo intervalo, dê-me um exemplo daquilo que tem beneficiado de trabalhar diretamente com uma advogada moçambicana. O conhecimento de outras realidades. Eu tenho trabalhado imenso com a África em geral. Agora estou mais baseado em Moçambique, mas tive experiências em Guiné-Conakry, Guiné Equatorial, Libéria. E o conhecimento que eu tenho de outras realidades, de outras formas de pensar, do desenvolvimento de alguma legislação nossa do passado, como dizia o João há pouco, e eles acabaram por desenvolver e melhorar em alguns aspectos. Atenção, nós não somos donos da razão. Em Angola, por exemplo, a lei das PPPs que foi recentemente aprovada, eles foram buscar os melhores exemplos que tinham ao Brasil, foram buscar os melhores exemplos que tinham a Portugal. E portanto, conseguiram juntar numa lei e que acho que é uma lei que trará algum sucesso. Vamos ver como é que vai ser a regulamentação. Bom modo para a segunda parte, onde também podemos avaliar algumas privatizações e alguns dos interessados. Faremos então um curtíssimo intervalo, regressamos dentro de momentos à segunda parte do Direito a Falar.